Olá, sou a professora Ana Gabriela e te convido a darmos início a mais uma jornada geográfica. Conteúdos de hoje: água, vegetação, relevo e clima. A água, ela é um recurso natural bastante abundante no nosso planeta, essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Suas principais funções são hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da biodiversidade e o equilíbrio térmico do planeta e também permitir o desenvolvimento das atividades dos seres humanos. A água ela pode existir na natureza em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. A mudança desses estados ela depende do seu aquecimento ou do seu resfriamento. A maior parte da água total do planeta, como vemos na imagem, é de água salgada, presente nos oceanos e mares. A menor parte é água doce, aquela que pode ser consumida pelos seres vivos. Por isso, há necessidade do nosso uso sustentável da água doce, pois ela está em pouca quantidade, e essa pouca quantidade ainda está dividida em águas subterrâneas, glaciares, que são aquelas águas congeladas, as águas de rios e lagos e as águas da atmosfera. O Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do planeta, com aproximadamente 13% de toda a água doce que temos na superfície terrestre. A hidrografia é o nome que se dá ao estudo das águas do planeta. O clima, ele é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. Portanto, para se conhecer um clima de um lugar, é preciso vários anos de estudo e observação para finalmente estabelecer a conclusão sobre determinado tipo climático. Olhamos aí como está localizado os climas na superfície terrestre e precisamos também lembrar das zonas térmicas da Terra, que são as zonas intertropicais, as mais quentes e úmidas, as temperadas, de climas mais amenos, e as regiões polares, que são as mais frias. E assim se divide os climas. Os climas quentes, equatorial, tropical e desértico. Clima temperado, mediterrâneo, subtropical, oceânico e continental. Os climas frios é o desértico, subpolar e polar. Os climas de altitude são aqueles encontrados em áreas mais altas, de relevos mais altos, de grandes altitudes. Então, dessa forma está dividida os diferentes climas na superfície terrestre. A vegetação, por sua vez, é caracterizada como um conjunto de plantas de uma determinada região, ou seja, a flora de um local. Em razão da diversidade climática, ou seja, a vegetação depende muito do clima daquela região. Dependendo da variação da temperatura, da umidade, da quantidade de chuva, existem diferentes coberturas vegetais. Os principais tipos de vegetação são as de desertos, de estepes, floresta temperada, floresta tropical, que tem aqui no Brasil, as savanas, que é a vegetação típica da África, tundra, vegetação de lugares muito frios, a vegetação de montanha, a vegetação mediterrânea. Então, a depender do clima, há uma diversidade vegetacional também, pois a vegetação depende da temperatura e da umidade para poder se desenvolver. O relevo é a parte superficial da litosfera. A litosfera é a camada sólida da Terra, é onde ocorrem as transformações geológicas, né? Sendo o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em síntese, podemos definir o relevo como o conjunto de formas da superfície da Terra, e podem ser 4: montanhas, planaltos, planícies e depressões. As montanhas, elas são as formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em relação às demais formas de relevo. Os planaltos, algumas vezes chamados de platô, são aquelas áreas altas, porém o topo é plano. As planícies são as áreas mais planas em relação às outras. E a depressão são aquelas regiões que são mais baixas em relação às suas regiões vizinhas. Ela é uma depressão absoluta quando ela fica menor ainda do nível do mar. E ela se chama depressão relativa quando ela é menor que a sua região em volta, porém ela é acima do nível do mar. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Bons estudos e vamos dar continuidade.